Boa tarde, meu nome é João Lucas Santos Silva, eu sou do sexto período do curso de Letras, Português e Inglês. E hoje eu vou passar aqui para vocês a pesquisa que eu fiz em relação à forma como a língua ela muda ao longo do tempo, a progressão da mudança linguística ao longo do tempo, trazer um pouco da história, trazer um pouco de como isso continuou funcionando no dia de hoje e trazer muito do lado brasileiro, da forma como a mudança linguística aconteceu e continua acontecendo na nossa sociedade, da forma que isso se comporta, da forma como lidamos com isso no, no meio em que vivemos. Bom, desde que a linguística ela passou a ser tida como ciência ali pelo século XIX, a mudança passou a ser uma preocupação dos estudiosos de língua. Perdão. A ideia que antes as pessoas tinham é de que as línguas continuariam a evoluir paulatinamente, de forma calma, mas de uma forma ininterrupta. Até que em algum momento ela iria estacionar, ela não iria mais mudar. Ela iria entrar no que se chamava uma fase final de plenitude, em que as impurezas da língua seriam extinguidas, em que a língua se tornaria perfeita, no estado perfeito em que nenhuma alteração a mais seria exigida. Contudo, ainda tinha muita confusão em que seria esse estado de plenitude, onde e o que a língua teria que alcançar para ser considerada plena. E essa, entre aspas, assim, sinuca de bico só foi resolvida quando Edward Sapir veio com seu conceito de deriva. Diferentemente dos outros estudiosos, ele dizia que as línguas elas não seguiam mudanças descoordenadas. Elas possuíam uma orientação. Ele dizia que a língua ela não ficava melhor ou ficava pior. É apenas observado que ela muda. E o que orienta essa mudança é justamente a sociedade em que essa língua está em que essa língua está aplicada. E principalmente levando em consideração que cada sociedade é única, esse processo de mudança linguística também é exclusivo para cada grupo de falantes. Com isso, é possível notar que o processo de mudança das línguas não é um processo novo, mas é um processo lento. Todavia, é uma etapa necessária e é natural para que um idioma consiga sobreviver ao longo do tempo. Dessa forma, os fatores que interferem nesse caminho são igualmente importantes, tendo em vista que serão responsáveis justamente por adaptar a língua a condições específicas de cada sociedade. Esses fatores eles irão orientar a forma como a língua vai se comportar ao longo do tempo, dependendo daquilo que está, da tendência que tem mais força naquele momento na sociedade. Os elementos modificadores da língua, eles normalmente são agrupados em dois, em temporais e fisiológicos, mas eu ainda adicionaria o elemento globalizador. O temporal ele está relacionado a mudanças progressivas, demoradas assim. O fisiológico está relacionado a mais um modo de fala e o globalizador tem ligação com a tecnologia. Entretanto, eles possuem o aspecto da necessidade em comum, da necessidade de mudança em comum. Sendo assim, eu vou meio que acabar falando dos três de uma forma em conjunto sem diferenciar. Ah, uma língua não muda porque quer mudar, porque essa é uma ação inconsciente. Ela muda porque as necessidades da sociedade mudam constantemente, porque novas palavras surgem para designar novas ações, principalmente com o advento da tecnologia, enquanto outras deixam de ser usadas pela mudança natural na forma de falar, seja porque determinado termo perdeu seu uso, ou porque surgiu um novo termo que abrangia melhor o, o que a outra palavra significava. E desse modo o idioma precisa contribuir com a sua sociedade, para que os falantes eles possam estar a par das outras ações constantes,
desse mundo globalizado. E eu falo que precisa, mas a língua, ela faz isso de uma forma natural. Ela vai se adaptando às mudanças ocorrendo de uma forma natural, sem nenhuma pressão, sem nada sem nenhuma obrigação de que isso aconteça. É um movimento natural. E aqui agora, tomando o Brasil como exemplo, nós somos um país que, entre aspas, assim, sofre muito com palavras importadas, como a linguagem dos jogos online, que possuem um idioma próprio e que muita gente acaba falando por conta da ação que aquela palavra tem dentro do jogo, mas não conhece o significado original daquilo. A gente vive num país que a todo momento é bombardeado com novos termos, predominantemente da língua inglesa, sendo que as pessoas acabam utilizando e falando aquilo justamente por conta da designação, da função que aquela palavra tem no nosso contexto. Não porque conhecem o sentido literal daquilo. E um maior exemplo, ultimamente, pelo menos, é o termo fake news. E ficou muito famoso nas novas eleições. As pessoas a todo momento falam: isso é fake news, aquilo é fake news. Mas muitas delas não sabem o significado literal daquele termo. Apenas falam baseado na função que esse termo possui dentro da nossa sociedade brasileira. E, a exemplo disso, existem também os aparelhos domésticos, que não são aqueles que não são traduzidos para o português. Eles são importados para o Brasil com os nomes de sua criação. Portanto, assim, é exigido, de não exigido entre aspas, não é exigido porque é um processo natural, mas é exigido da língua que ela se adapte a esse novo elemento. E esse elemento ainda possui um agravante, que é ser natural de uma língua estrangeira, como air fryer, por exemplo. Muitas pessoas falam air fryer só porque ouviram alguém falar, ouviu no comercial, ouviu na TV, ouviu na internet, ouviu alguma outra pessoa falando. E ela sabe que aquilo que ela ouviu é designado para um eletrodoméstico que ela tem em casa, para um objeto que ela tem em casa. Sabe a função que aquele objeto possui, sabe o que ele faz, mas e fala a palavra air fryer, mas não sabe o que aquela palavra significa, não sabe o significado literal daquela palavra. Outras palavras como roteador foram traduzidas e outras, muitas outras, na verdade, foram aportuguesadas, como bife, como buffet, como filme e futebol. E essa condição auxilia no processo de adaptação linguística, porque é muito mais fácil falar futebol do que futebol. É muito mais fácil falar filme do que filme. Então, trazendo para o sotaque, para o modo de falar brasileiro, a adaptação linguística se torna muito mais simples, se torna muito mais fácil, realmente. E as palavras elas vêm sofrendo mudanças gradativas ao longo do tempo, mas essas mudanças elas perdão, elas acabam só sendo notadas quando são analisadas de forma comparativa, de forma síncrona. O maior exemplo é a palavra você. Progressivamente, falar vossa mercê, a forma intérprete original da palavra, acabou por se tornar um esforço desnecessário. Um esforço que não se encaixa nos padrões linguísticos, que não se encaixou nos padrões linguísticos das sociedades que vieram por seguir. Um modo de falar que acabou se tornando mais rápido, um modo de falar mais dinâmico, mas que ainda assim conseguia passar uma mensagem clara. Então, sim, de uma forma vagarosa, mas constante, a expressão findou por acompanhar um modo mais dinâmico de fala, que foi se estabelecendo nos séculos seguintes. E do mesmo modo que algumas palavras surgem ou são modificadas com o tempo, outras deixam de existir. Esse fenômeno ocorre porque ela simplesmente deixou de ter uso. Um termo existia para nomear uma ação, um objeto ou até uma pessoa, mas ele caiu em desuso porque deixou de existir, ou o que provavelmente vai acontecer com as vitrolas e os discos de vinil. Ou surgiu outra palavra para ocupar o lugar no vocabulário dos falantes, como nas palavras ceroulas ou sirigaita. Essas palavras deixaram de ter uso porque outras palavras com um significado mais abrangente surgiu para substituí-las. Então, em suma,
o processo de mudança linguística, ou melhor, de adaptação linguística, é algo natural, porque a língua em si não é estática. A todo momento ela é usada das mais diversas formas e nos mais diversos contextos sociais, e espontaneamente ela tende a acomodar as mais diversas formas de comunicação. É importante lembrar que a todo momento a língua é levemente modificada, inclusive nesse exato momento. Essa pesquisa surgiu de uma atividade passada pela professora e depois disso eu fui atrás para entender melhor esse processo e eu achei fascinante entender como acontece, por que acontece e o que influencia para que aconteça. Me deixou muito mais atento a qualquer palavra nova que eu ouço, se essa palavra vai ganhar alguma relevância ou se é algo com uma passagem mais curta. E também me deixou muito intrigado para pensar que há 30 ou 40 anos atrás o modo de fala era completamente diferente do que é hoje. Então, como é que vai estar daqui a 30 ou 40 anos? E para finalizar, eu gostaria de parafrasear a Dolores Umbridge, uma personagem dos livros e dos filmes da saga Harry Potter. A língua preserva os termos que devem ser preservados, aperfeiçoa aqueles que são possíveis e necessários de serem aperfeiçoados e exclui aqueles que entram em desuso. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado.